Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Super Media Cast. O intuito desse podcast é trazer muito conteúdo e informação relevante para você, varejista. Aqui nós vamos abordar o mundo supermercadista, falando de temas como tecnologia, marketing, comercial e muito mais. Eu sou Renata Vieser, sou CEO e fundadora da Super Media, e nós damos um up nas vendas e na padronização do marketing da sua loja, através da divulgação de conteúdos de forma centralizada e geração de ofertas automaticamente em TVs, terminais de consultas e cartazes impressos com apenas um clique. Hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante, super atual, que é um pós-NRF. Então hoje eu estou com a mesa cheia aqui de convidados para a gente falar sobre isso. A gente foi junto para a NRF numa comitiva da Agas Jovem, né, uma comitiva com mais de 45 supermercadistas e empresários. Então, para vocês que não conhecem ainda, também sigam a Agas Jovem aí nas redes sociais e participem da próxima comitiva. Bom, sejam bem-vindos, pessoal. Vou pedir então para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho aí da trajetória de vocês também, o que vocês acham relevante o pessoal de casa saber. Bom, tudo bem? Meu nome é Matheus Vieser, eu sou superintendente comercial do Supermercados Vieser, de Canoas. Eu comecei bem cedo, acho que tinha uns 12, 13 anos aí quando eu comecei na empresa, batendo caixa no Hortifruti e no CD lá da empresa. E fui crescendo, hoje a gente está com 9 lojas, eu fui galgando conforme eu ia me desenvolvendo, né, dentro da empresa, eu fui galgando posição. Hoje eu comando toda a parte operacional da empresa, né, incluindo comercial, marketing, gestão de perdas, operação em si, né, das lojas. E também sou diretor da Agas, né, faz 3 anos. Eu fui presidente da Agas Jovem, então tenho um chão aí, alguns anos de varejo, são 20 e poucos anos já de varejo. Muito chão. 16 anos de varejo, não 20 e pouco. 16 não, eu estaria muito novo. Boa. Eu sou a Liz Ortiz, eu trabalho no marketing digital do Assum, também sou uma das sucessoras da família. Eu comecei um pouco diferente, né, do Matheus e do pessoal da Agas. Eu acabei indo para um outro meio, eu me formei em moda e acabei, enfim, pelas, né, rodas da vida e acabei caindo de novo na empresa, né, então me achei ali na parte do digital, né, e acho super importante. Estou trazendo essa expertise aí, tanto da moda em si, do fazer, né, para o digital e cada vez mais, né, avançando e trabalhando com, né, principalmente com pessoas assim que nos ajudam aí a alavancar aí nossos negócios. Então, esse é um pouquinho da minha história. Que bacana. Boa, show de bola. Fala pessoal, muito prazer, meu nome é Rafael Haddad, eu sou supermercadista, palestrante, treinador, sou supermercadista lá de São Paulo, mas estou aqui em Porto Alegre, porque amanhã teremos um evento sobre liderança. Eu tenho um movimento aí de formar donos de supermercados, sucessores, líderes, para que o varejo consiga combater esse desafio relacionado à mão de obra, né? E principalmente melhorar essa mão de obra dentro do nosso cenário. Espero que vocês gostem muito. Vamos trazer temas aí bastante relevantes do que nós vimos lá na feira, né, e que você possa coletar bastantes insights aí para poder aplicar na sua loja. Para quem não conhece, né, a NRF é considerada aí a maior, mais importante e relevante feira de varejo de tecnologia do mundo, né? Já acontece há mais de 100 anos. E ela normalmente dita aí as tendências do que vai acontecer durante o ano, aí, o que vai ser pelo menos a moda, digamos assim, né, de tecnologia do ano. E foram mais de 40 mil pessoas esse ano, mais de 100 países e mais de 1.000 expositores em 50 mil metros quadrados, né? Então, para quem não conhece ainda, para a gente trazer um pouquinho de contexto. E vou começar perguntando para vocês qual que era a expectativa de vocês com a feira, né? Se já tinha alguma coisa, se estava pensando já em procurar algo específico ou foi mais assim para ver o que tem de novidade, né? E o que acharam aí da feira num primeiro momento, assim. Bom, meu objetivo maior lá era trazer alguma coisa de conhecimento e ver se tinha alguma coisa de novidade na parte de IA,
que foi a tendência lá também, ver o que ela poderia nos ajudar nos nossos negócios, ver se tinha alguma coisa que hoje a gente consegue trazer e aplicar aqui no nosso varejo, na nossa realidade. E alguma coisa de tecnologia, de automação mesmo, de sistema, de hardware, né? Não só software. De equipamentos ali que a gente estava procurando. Então, a gente usa muitas coisas que tinham lá. E eu queria ver se tinha alguma coisa, alguma novidade que facilitasse algumas coisas que a gente tem problemas hoje na empresa. Por exemplo, self-checkout, né? Trazer uma usabilidade melhor para o cliente e tal. Quais as novidades que eles tinham lá. E a gente achou algumas coisas, mas ainda um pouco distante em questão de valores, né, de usabilidade ainda está um pouquinho distante. Algumas coisas que a gente viu lá quando eu fui a minha primeira vez, há 3 anos atrás, era mais distante. Hoje está um pouco mais próximo da nossa realidade aqui, que é a etiqueta eletrônica. Eu acho que logo ali na frente a gente vai conseguir fazer ela ser viável dentro do varejo nacional. Tem alguns players que já usam, né, na região ali do Paraná. São Paulo tem algumas empresas que já usam, mas aqui para o sul acho que só tem um mercado que usa hoje e o custo ainda é um pouco alto. E ali eu vi que já começou a ficar um pouco mais viável essa situação da etiqueta eletrônica. O restante ainda está um pouquinho longe, mas depois a gente entra mais no detalhe. Boa. Eu, um pouco diferente do Matheus, eu acabei indo bem de sangue doce, assim. Eu queria aprender, né, absorver tudo e ver um pouco de tudo. Então, eu tinha dado uma pesquisada, foi a segunda vez que eu fui de uma feira internacional. Eu gostei de ver, assim, bastante coisa, mas eu fui bem aberta, assim, a todo e qualquer insight que pudesse receber lá. Então, claro que a gente dá uma olhada nas inovações, assim, que a gente já tem ou que possa trazer, assim, mas acho que foi bem legal, assim, para entender as tendências mesmo, como tu comentou, né, na questão de modismo que vai vir aí pro ano que, né, começou. Então, achei bem interessante, eu fui com esse intuito. Bom, legal. Bom, no meu caso, assim, os meus olhares sempre estão voltados para as pessoas, né? E eu já esperei novidades assim desse tipo ano passado, não tinha visto tantas, mas esse ano, de fato, tiveram muitas inovações relacionadas à substituição de mão de obra, né? Por robôs, automatização. Então, por exemplo, lá tu via robôs trabalhando tanto, né, puxando a mercadoria da caixa e colocando direto na gôndola, robôs organizando estoque. Então você tinha alguns softwares também de inteligência para aumentar a produtividade das pessoas, desde o que tange a escala, a produtividade ali na execução de alguma tarefa. Então, assim, foi bem legal. O varejo americano está muito preocupado em relação à mão de obra, né? Assim como no Brasil existem poucas pessoas interessadas em trabalhar no varejo, muito por conta ali também do crescimento das startups. Né? Eu lembro quando eu fazia faculdade lá, nós estudantes, assim, a gente sempre trabalhava no varejo, né? Então, tu ia de certo para lá. Hoje não. Hoje, né, os estudantes eles têm outros caminhos, né? Então, a concorrência por mão de obra ela vem atrapalhando o varejo, né? De um jeito assim muito rápido e muito forte. E eles colocaram algumas coisas bem interessantes, assim, foi bem legal. Eu também, assim, a minha expectativa daí um pouco já como fornecedora também, né, assim, então eu fui também sem grandes expectativas, nunca tinha ido numa feira internacional, então para mim foi bem relevante, assim, eu achei, apesar de comparando com o Euroshop talvez seja muito pequena, mas para mim, para minha realidade aqui das feiras do Brasil, eu achei gigante e muita empresa de tecnologia. E achei até, estava com uma expectativa de que iam ser tecnologias mais, assim, subjetivas, aquela coisa, assim, que vai acontecer. E eu vi bastante coisa já pronta, né, para mercado, assim, que pudesse ser contratado. Obviamente, talvez mais difícil o Brasil contratar, né, mas pela questão da dificuldade mesmo de legislação até. Mas achei bastante coisa interessante nesse sentido, assim, achei bem útil. E o assunto da Retail Media foi um dos temas centrais, né, da feira. Adorei isso. Bem o meu chão, assim. Então, acho que por isso eu também fiquei bem feliz, porque estava em praticamente todos os corredores, tinha alguma coisa de Retail Media, né, e de mídia em si. Então, pra gente é bem relevante isso, né, e mostra que a gente está no caminho certo também, né, do produto que está sendo necessário mesmo para o momento, né.
E, de maneira geral, também, para mim, eu achei que foi muito relevante a questão de networking, dos eventos paralelos, né? Das visitas que a gente acaba fazendo também, né? Conhecendo ali os mercados. Achei isso bem interessante, assim, bem agregador, né? Nova York, por si só, já é um insight, né? Assim, é Sim. muito, muito doido. Todas as lojas e até coisas que não são de varejo por si só, de mercado mesmo. Mas tu ter essa leitura dos locais, assim, e das lojas diferentes é muito legal, né? Sim. Volta com bastante bagagem, assim. Sim, te traz insights de tu ir numa loja ali fazer compras, né? Num Exatamente. outlet que seja, numa loja qualquer, já te traz vários insights. Né? Exatamente. E a gente já falou ali um pouquinho também, mas assim, acho que o principal ponto ali da feira foi a inteligência artificial, né? Acho que tinha nas palestras, assim, no conteúdo eles trouxeram isso de maneira geral para tudo. E o que vocês acharam? Assim, vocês conseguiram perceber isso de fato em tecnologias lá que pudessem ser contratadas ou que já existem aqui no Brasil ou não? Assim, como que vocês veem a inteligência artificial na tecnologia para o varejo e principalmente o varejo alimentar, né? O que eu vejo assim é que tem já tecnologia aqui no Brasil que faz a mesma coisa que lá, me chamou atenção isso. Por exemplo, a questão de reconhecimento facial por câmera, né? Tu olhar o perfil, né, dos Exato, visitantes ali na tua perfil. loja, né? Cara, tem. A E identificação de hoje a roubo, gente né? usa. Hoje a gente já usa uma empresa que é daqui do Rio Grande do Sul que faz isso com a nossa câmera, né? Que é uma tecnologia barata, é bem legal. E ela faz a contagem, ela vê o perfil, né? Se não tivesse a questão de LGPD, a questão de rostos e coisas, ela conseguiria identificar mais coisas, mas tem a questão hoje do regramento que tu não pode... Na Euroshop, não sei se tu lembra, que tinha uns bonecos assim, uns manequins, que o olho dele era uma câmera e ele identificava o comportamento, por exemplo, do cliente quando ele chegava e olhava a roupa assim. Então ele captava as expressões, quando ele viu a nossa roupa, ele ficou triste ou feliz ou surpreso. Cara, eu achei isso muito maluco, muito sabe? louco. E a NRF se consolidou muito nisso, né? É isso aí. Tu pega a parte de... que eu vejo lá no ano que eu fui, no primeiro ano que eu fui e para esse ano, evoluiu muito a questão de câmera. Muito. Antigamente eles estavam na questão do mercado autônomo, né? O Amazon Go estava lançando naquela época e tal, uma febre. E só que o que acontece? Tu pega e se torna muita tecnologia, muito sensor, muita coisa, acaba se tornando inviável para isso ser ganho escala e não aplicável, né, no mercado. Então o que aconteceu? A câmera hoje é a coisa mais barata para te conseguir usar como uma tecnologia aplicável dentro do varejo. Que querendo ou não... Todo mundo já tem, né? Exatamente. E não só isso, tu tem a questão de... O varejo é com uma margem muito baixa, né? Então, tudo que envolve muito custo não se torna viável para nós podermos executar uma situação dessa. Lá nos Estados Unidos eu vejo que já tem uma margem um pouco melhor, assim, dentro do varejo em si, né? Eles conseguem aplicar coisas, às vezes, que a gente não consegue aplicar aqui. Porque o imposto também é separado lá, né? É. Então, tipo assim, tem. eles estão colocando todo o preço depois que vem o imposto. Sim. Pra eles daí E não imposto tá é justo. uma vez uma só, né? taxa, Não né? é Não dói imposto nem, sobre né? imposto. Não dói quando exatamente. olha, né? Tranquilo, né? Então isso aí. é isso, eles conseguem embutir ali porque o imposto vem depois pro cliente lá na ponta, né? Então, transparente. eu acho que isso é uma coisa que é uma tendência, tudo ir para a câmera, né? A questão de... Eles fazem hoje leitura das câmeras, lá tinha um stand que ele pegava, a câmera lia a prateleira e a gôndola e dizia se tinha ruptura, se não Isso eu tinha, achei pelo planograma. Sim. Né? Então tu embute o planograma dentro do sistema, ele faz a leitura e te diz se tem ruptura Eu vi ou uma não. tecnologia, inclusive compartilhei um vídeo no meu Instagram, que ele colocava o infravermelho em cima, assim. Então, por exemplo, tava as bancas de hortifruti. E aí, por exemplo, se o cliente pegasse ali, vamos supor, a batata, né? Pegou um pouco de batata e tal e tirava. O sistema identificava quantos % daquela bandeja, daquela banca, estava preenchida no volume. E aí disparava o sinal para um sistema, por exemplo, porque lá o hortifruti, né, no caso do varejo americano, não fica uma pessoa necessariamente no setor e tal, né? Eles ficam rodando. E aí estava disparando, bandeja da cenoura, 33%, bandeja da batata, tantos por cento. Cara, e aí tu olha como a tecnologia
ela tá vindo para ser de fato um auxílio bem efetivo, né? Exato. É redução de mão de obra, né? Que Esse é o é o principal problema. custo também Tudo do pensado do na mão de varejo, E obra. tornar ela mais efetiva, né? Porque às vezes o cara, eficiente. acaba botando uma pessoa parada lá hoje pra ficar Aham. fiscalizando isso, bota um sistema É que ele vai só me engraçado avisar quando porque na precisa. época que a gente fez faculdade tinha uma frase muito famosa, né? The data is the new oil, né? Ou seja, a informação, né, é o novo petróleo, né? E engraçado que hoje eles estão buscando vários recursos diferentes para justamente extrair informação, né? Então tu pega essas câmeras assim, cara, é uma fonte de informação assim absurda, né? E eu até ia complementar, e que bom, um baita gancho, porque eu acho que esse é o problema que vai surgir com essa questão da inteligência artificial. Eu acho que a gente ainda não está preparado com as perguntas corretas para Sim. solucionar nossos problemas. Então, eu acho que é isso que vai nos pegar daqui a pouco, né? Assim, porque é isso, vai ter solução para tudo e já tem, né? Eu fui na E-Commerce Brasil e o Google apresentou, assim, que ele já faz isso há anos, né? O Google, ele já faz inteligência artificial, porque tu pesquisa alguma coisa ali, ele já completava para ti. Então, isso, querendo ou não, já é um tipo de inteligência. Agora a gente vai ter para tudo, né? E qualquer tipo de problema. A questão vai ser a gente pensar no nosso problema e tentar, da melhor forma possível, resolver ele com todas essas tecnologias que a gente vai ter à disposição. Sim. Então, eu acho que é aí que vai ser o maior diferencial, assim, da pessoa, enfim, empresa que vai estar preparada para entender qual é o software que ele vai precisar mesmo para solucionar o pior gargalo, né? Sim. Porque não tem como... né, escolher as prioridades, mas eu acho que nessa questão de inteligência artificial eu tiro mais por aí, assim, eu achei que também teve muita inovação e realmente bem mais tangível do que né, eu imaginaria, assim, mas acaba sendo um pouco mais longe da nossa realidade, assim, né? Eu até entrei em contato dele, né, bipzinho lá para todas as empresas, assim, praticamente, e conversei com uma empresa, assim, e a pessoa veio e me botou lá $16 mil, tipo, não, pera, então, assim... Nem daí tudo é já, aplicável, né? nem tudo é aplicável, então é isso, é como nós, como varejistas, vamos olhar as soluções que a gente já tem em mãos aí para conseguir tirar o melhor proveito disso, né? E isso é uma coisa bem importante, assim, porque às vezes a gente vai lá para fora, vê tecnologias lá, mas que nem o Matheus falou, tem uma que em Canoas que faz praticamente a mesma coisa, só que a gente quer sempre buscar de fora, né? Ou às vezes, que nem aqui do Rio Grande do Sul, quer buscar de São Paulo, né? Ou vai lá para fora, quer ver de lá de fora, mas normalmente tem tecnologias já aqui prontas, às vezes, que podem ser aplicadas e trazer o mesmo resultado que uma coisa lá dos Estados Unidos que vai custar $16 mil lá, mais importação, que é toda uma coisa complexa. E eu acho que também não é nem buscar somente a ferramenta e também aprender a como usar. Exato. Tu pega, por exemplo, o painel de mídia, né? Muitas vezes, é uma outra solução, né? Eu acho muito mais atrativo, por exemplo, você olhar para um painel de mídia do que propriamente para um cartaz impresso, né? Por exemplo, às vezes tu faz uma oferta lá para derrubar um preço de um produto que está perto do vencimento. Cara, então qualquer corredor que tu tiver, tu vai ver lá o preço lá, então tu dá um reforço de posicionamento muito grande. E isso é muito bom, legal, te ajuda a vender, te dá uma experiência melhor. Só que o dono do supermercado muitas vezes não sabe nem o que é trade marketing. E não sabe que ele poderia vender esse espaço para a indústria e rentabilizar em cima disso. Tanto que uma das palestras lá sobre retail media foi: todo espaço ele tem que ser vendável. Tu tem que tirar dinheiro da onde for, né? Sim. E isso é triste, porque o cara perde oportunidade. Às vezes não só, né, de comercializar um espaço, mas sim de usar todas as ferramentas que o sistema oferece, né? Porque 90% das empresas usa 10% do sistema, do potencial que o sistema entrega de maneira geral. Pega um RP, por exemplo, né? Ninguém usa todas as funcionalidades que tem. Então, é importante isso, a gente conseguir ter tempo de explorar todos os recursos que o que a gente já tem, já entrega, né? Isso aí. Bacana. E o segundo ponto, e aí a gente vai entrar já continuando nesse assunto também, porque o segundo ponto, acho que mais relevante que a gente viu lá na feira foi o Retail Media, né? Então, a gente, né, já comentou aqui um pouco, ele estava em todos os corredores, né? Tinha muita etiqueta eletrônica, painel de LED, cartazes, né? Etiquetas eletrônicas no formato de cartazes, assim, então, de todos os tipos, para ponta de gôndola, né? Então, a gente viu isso em muito lá, e se falou também muito nas palestras sobre o Retail Media, de que todo o espaço dentro da loja é
é uma mídia que tu pode vender, seja para o fornecedor, seja até mesmo para outras empresas, né, outras marcas, o varejo local, às vezes, né, a gente vê muitos pequenos varejistas ao redor do supermercado querendo anunciar dentro do supermercado. Então, é uma oportunidade de aumentar a lucratividade de um setor que a gente sabe que a margem é super baixa, né. E falando até de retail media, a gente estava lá com a Supermídia também, né, no stand da Gertec, junto com o nosso parceiro, aqui com o terminal de consulta. Então, que é o nosso foco hoje, né, de trazer essa solução para o varejista, seja em TV, terminal de consulta, e os cartazes também impresso para dar automação e a possibilidade do varejista comercializar esse espaço, né, dentro da loja. Então, o que vocês acham aí sobre o retail media? Se vocês já fazem na loja hoje e o que vocês acham que precisa ser feito ainda? Bom, a gente já usa bastante, usa a Supermídia. E ela cada vez vem evoluindo mais essa tecnologia, né? E desenvolvendo mais para entregar uma melhor qualidade. E eu acredito que que nem foi falado, a questão de trade marketing. Trade marketing é fundamental para esse negócio funcionar. Por quê? Porque tu pega o pessoal mais velho, né? A diretoria dos supermercados, os donos dos supermercados, que são mais velhos, eles não acreditam tanto no digital, né? Eles não veem valor naquilo, né? E principalmente até o comercial, de certa forma. Eles não veem valor nisso. Então aí tu chega e tu começa a incomodar eles com isso, e eles ficam, mas isso aí só vai me custar mais caro, eu não vou conseguir vender, os caras não vão querer comprar, que não sei o que, e tal. E aí agora, esse ano foi bem bacana, o ano passado no caso, a gente fez um evento de trade marketing lá na empresa, a gente implantou ele ano passado, e aí agora fizemos o fechamento do ano e já vendemos esse ano, foi a primeira vez que a gente vendeu o ano inteiro já para as indústrias, né? E nisso a gente fez uns pacotes de entregas. E aí, um dos pacotes de entrega que é bacana é a questão da mídia, né? Tu vender essa mídia num pacote onde tu vai conseguir cutucar o cliente com aquela marca em vários pontos da loja. Ele vai ter aquele acesso. Ele vai entrar no Instagram, ele vai tá sendo, né, impactado com aquela marca. Ele vai lá na loja, ele vai ser no consulta preço, ele vai ser no cartaz de oferta, né? Ele vai ser em vários pontos da loja, na TV lá que tem no açougue, mostrando as ofertas do dia e a tabela de preço. Então, tu vai impactando o cliente com a marca e isso a indústria enxerga como valor. Só que não vai ser o vendedor que vai enxergar com valor isso aí. Vai ser o cara do trade, que é o cara que entende estuda isso, né? Sim. Então, tu conseguir mudar esse mindset dentro do supermercado é muito, muito difícil, né? E a gente conseguiu fazer isso agora e está dando um resultado bem legal, foi muito bom. O resultado e as entregas que a gente está fazendo estão sendo bem legais. A gente começou agora em janeiro já a fazer as entregas desse ano e estão sendo bem bacanas. E a indústria tá vendo isso com bons olhos, né? Então acho que... E tem um mercado muito mais maduro, né? Porque antigamente tu via muito ou o supermercado ou a indústria puxando muito pro teu lado, né? E tu perdia de fazer muito negócio. E hoje tu tem os dois lados muito mais preparados, explorando muito mais possibilidades, né? Do que cada um pensando no seu. Exato, tu pega muito isso. Pô, tu chega lá, eu quero ganhar dinheiro, vou lá e aperto a indústria me paga, mas eu não entrego. Né? Esse que é o ponto, né? Aí tu tem muito a questão da indústria não querer te bancar porque tu não entrega o que tu promete. Aí tu pega a indústria te apertando que quer fazer o negócio, mas também quer te pagar pouco. Quer te pagar pouco. E aí tu começa aquela guerra, né? Aí quando tu começa a chamar eles pro jogo e mostrar resultado, né? E dizer, cara, eu quero uma parceria aqui. Não adianta tu não vem me apertar aqui que não vai dar certo. Não vai ser um jogo saudável. Tem que ser bom pra mim, tem que ser bom pra ti. Se a gente jogar bem, junto, os dois ganham. Explora a venda, né? E aí a gente mostra o resultado depois. Né? E foi isso que a gente fez o ano passado inteiro. A gente fez várias ações, comprovou todas as ações para esses parceiros que foram no ano passado. E aí montou um pacote e apresentou para todas as indústrias aí. Mostrando os resultados que geraram, todas as ações que a gente fez e aí comprovando, por A mais B, que isso é que dá resultado.
mas tem que trabalhar em parceria. Não adianta É isso, ser é uma por dica um muito ou por boa, outro. né? Porque quanto mais clareza você dá do resultado, mais confiança o cara tem em investir em você. Sim, com Exatamente, certeza. é isso aí. É essa batida que eu trouxe, assim, pro digital lá no Assum, porque era isso, o digital, ele realmente, muitas pessoas não enxergam, porque às vezes tu tá impulsionando geolocalizado, às vezes tu tá colocando, né, numa mídia ali que a pessoa não tá. Então é isso, Ele só não porque tá eu vendo, né? não pego na mão, assim, eu não tá acontecendo. Então esse foi um dos primeiros ações, assim, que eu trouxe para ter essa comprovação. E eu acho que é isso, o Retail Media, ele acaba sendo o 360, né, que já é batida essa palavra, assim, mas a gente acaba trabalhando bastante, assim, lá, porque é isso, o inconsciente do consumidor, ele vai trabalhar nesse jeito, né? Ele vai ver alguma coisa no Instagram, quando ele estiver lá, eu gosto de comentar isso, quando ele estiver no momento mais relax dele, vai ser impactado ali com algum produto, daqui a pouco ele entrou na loja, ele já ouviu na rádio interna ou na rádio indo para a loja, daqui a pouco vai ser, né, vai olhar na fila do açougue lá, na tela ali passando, e às vezes não é só o preço, eu gosto de bater muito nisso. Eu quero vender o preço, eu quero botar em oferta, né? Eu acho que é importante, enfim. Mas eu quero trabalhar no conceito. Eu quero trazer a experiência para o cliente. Por que aquele produto é melhor que o outro? Sim. Então, é nessa base que a gente trabalha, assim. Então, eu até influencio eles a colocar campanhas, colocar vídeos, trabalhar no digital de uma forma mais institucional de marca mesmo. Falando sobre o produto em si, O produto, não os só benefícios, o preço, né? exatamente. E o preço vai ser consequência. A Sim. compra vai acontecer, ela vai vir. Então, eu acho que o Retail Media, ele é o trade marketing, né, na sua essência, assim, mas trabalhando bem a experiência que o cliente tem no chão de loja, né? Então, lá a gente também, no Assum, a gente também trabalha nesse sentido, tentando explorar cada vez mais o metro quadrado, mas tentando também ter uma saudabilidade de loja e um penso com isso, né? Não é qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, acho que tudo isso junto é o sucesso de alguma campanha e ação, né? Sim, isso é bem importante, assim, é de tu trabalhar o retail media, o trade marketing, mas com a tua marca, né? Com Porque certeza. senão, imagina, também fica uma loja lá cheia de propaganda de fornecedores e Sim, cadê a marca? cadê a Porque Exatamente. a gente tem que Tem gerar que a ter coerência, conexão né? Exatamente. com a sua marca, né? Assim, Exatamente. então, o fornecedor ele tem que vir para somar, mas não pode ser o único que aparece, né? Em um dos resumos das palestras que eles estavam falando sobre o Retail Media, tinha um CEO, não lembro exatamente qual empresa, que ele falava as importâncias de você usar Retail Media, né? Então, uma das coisas que ele falou que todo espaço na sua loja ele pode ser vendável. Então, se tu tiver uma parede neutra lá que tu não está usando nada, tu pode colocar uma televisão lá e colocar um anúncio. E aí, ele sabiamente falou assim, como vocês acreditam que a gente está conseguindo driblar a crise da mão de obra no varejo? Ele falou assim, aí olhando para essa realidade no Brasil, né, a gente tinha um índice, né, de 8% do faturamento como a média base da folha de pagamento hoje de um supermercado no Brasil. Raríssimas são as empresas que hoje conseguem estar abaixo ou nos 8% de folha de pagamento. Não tem como. Você precisa, de certa forma, você ter uma mão de obra hoje que não é tão produtiva e ela é escassa. Consequentemente, tu tem uma folha inflada. E ele estava trazendo essa perspectiva, né, que o Retail Media, ele começou a trazer recursos para a loja, recursos financeiros para a loja, que ajudou, por exemplo, a ele dar, né, melhores salários, melhores bonificações, né, para os colaboradores. E isso ajudou a segurar muito a questão do time, né? Porque se tu for olhar a venda que tu tem, às vezes tu tem lá uma venda que já está no limite, tu tem uma loja bem madura, então tu tem um custo de aluguel muito alto, então tu tem a despesa fixa ali que está na risca. Cara, não adianta você querer tentar subir venda, forçar, porque no final do dia tu só vai abaixar um pouquinho a tua margem, vai vender talvez algo que não seja tão fora da realidade e no final da linha tu vai perder. Então, ele falou como trazer novos recursos é importante para uma loja. Então, eu acho que tem muito supermercado que poderia explorar isso, né? Hoje a gente tem um índice de trade market básico, né, de 1 até 2%, geralmente de lojas, né, buscando recurso assim do faturamento com trade market. E é triste saber que tem lojas que não ganham nem R$1 com trade market, né? Sim. E É quanto verdade. dinheiro A os caras estão maioria, eu deixando ia na dizer. mesa, né?
Que loucura, né? Tem muito dinheiro na mesa, como o Sérgio Sérgio Alvim fala. Saiu até uma reportagem agora, esses dias da SA Varejo, que eles falam que no mundo 20% do faturamento de mídia já é para retail mídia. Imagina, no Brasil hoje deve ser ínfimo esse número. Farmácia assim. usa muito bem isso, né? Isso. Principalmente lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de entrar no Walgreens, que vocês viram lá as portas de LED. Cara, os caras vendem propaganda na porta da geladeira, cara. Isso é um absurdo, né? Muito legal. É uma loucura. Que todo ambiente é uma possível venda, né? Só que isso também é importante do varejista entender que ele precisa investir, né? Como tu falou, tu precisa mostrar isso pro fornecedor antes de ele comprar. Com certeza. Não tem como tu querer. Aí tu tem o varejista aposta, que né? quer a TV da indústria, que é o cara da manutenção, que é tudo, né? Normalmente eles querem primeiro vender, né, esse espaço para depois comprar ou, né, ter a estrutura ali. Não dá, precisa primeiro mostrar para o fornecedor, né, e para o anunciante para depois buscar essa verba, né? Sim. Outro ponto que falaram bastante lá, assim, uma preocupação, então a gente antes estava conversando aqui sobre a geração Z, né? Assim, do que vai ser, assim, a diferença, né, em relação à nossa geração e as gerações mais passadas. A mudança de consumo, mudança de comportamento, dificuldade de reter essa mão de obra também, né? E principalmente no varejo mais geral, assim, moda, essas coisas, a gente já vê isso um impacto bastante grande, né? Da mudança ali, da forma de consumir, do que quer na loja, né? Da jornada híbrida, né? Ou online mesmo. No varejo alimentar, vocês notam também tanto esse impacto, mais para o consumo, mais para a mão de obra? O que vocês percebem, assim, dessa mudança de geração? Bom, o que eu percebo é que a mão de obra é o que mais impacta hoje para nós. Ali na frente vai começar a impactar no consumo. Acho que ainda é muito pequena ainda a parcela de geração Z que impacta que faz as compras mesmo. Exato, que define, né? Estão começando a entrar agora, né? Então, mas não, na mão de obra, que eles estão entrando agora no mercado de trabalho, a gente vê que tem uma dificuldade grande, assim, de entendimento. Hoje saiu uma reportagem, eu acho até que foi na SA também, sobre a dificuldade deles entenderem regras, né? E como se portar. E essa dificuldade deles é uma coisa bem preocupante, assim, porque, querendo ou não, a gente tem coisas que tem que ser seguidas, né? E eles não conseguem enxergar essa prioridade. Eles pensam primeiro no bem-estar, às vezes parece mais no bem-estar. E tu pega hoje o nosso negócio não é um sonho de consumo. Um cara ser empacotador ou ser um supridor, né? Então, tu tem que criar... muito mais um trabalho de necessidade do que de... um primeiro emprego. E aí tu tem que moldar essa galera pro mercado, que não está entendendo como é que funciona isso. Acha que tudo é uma startup, acha que tudo é um Google lá dentro, né? Que tu vaza a hora que tu quiser, tu pode trabalhar, que tu não pode cobrar as pessoas. Criam expectativas irreais, né? Exatamente. E aí quando chega na realidade, assim, eles se deparam com uma coisa que não é aquilo. E eles disseram assim, não quero. Aí trabalha uma semana e assim, não é isso que eu quero. Aí vai embora. E tipo, tu investiu, tu fez todo o levantamento, e o cara fica frustrado porque não é a realidade que ele imaginava e sai. Então, isso é bem preocupante. Geração Z, acho que não é só para o varejo, é para todo o setor que presta serviço, principalmente assim, de atendimento ao cliente. Eles não querem mais atender, né? Eu pego do açougue que a gente estava conversando antes ali, eu tenho uma dificuldade absurda em conseguir mão de obra. E aí, se eu for contratar só para o cara cortar a carne lá atrás, eu consigo. Mas para atendimento eu não consigo. Quando ele tem que atender, aí eu perco o cara. Eu acho que é questão de tempo para virar tudo autosserviço igual é nos Estados Unidos. Mas é para tudo, desafio, né? Grande. Eu passei por isso agora, e estou passando, na verdade, porque a gente tem, no Assum, a gente trabalha bastante com menor aprendiz. Sim. E, gente, para escrever um e-mail, às vezes não... Eu tenho uma menor aprendiz que ela senta assim, ela digita com uma mão só. E daí tu vê, mas por quê, né? Nossa, é desleixo ou algo assim? Não, é que não sabe digitar no computador. Às vezes só tem o telefone, não tem o computador, enfim, em casa ou algo assim. Então, realmente, não é uma questão, é bem de geração mesmo, que acaba que tá mais acostumado com outro formato.
E eu acho também que é uma questão que vai vir mais pra frente, mas eu acabo, e cada vez mais vem essa minha preocupação, assim, de como que eu vou fidelizar essa pessoa. Sim. Que ela ainda não tá fazendo as decisões, né, assim, diretamente. Mas, indiretamente, ela vai na loja, ela vai com as amigas. Eu lembro que eu passava, né, assim, depois da escola, eu passava no mercado. Então, como é que a gente vai captar eles? Esse trabalho de fidelização que tá se falando muito hoje em dia, né? É muito complexo. De tu trabalhar hoje com a tua empresa. Tu não vai comprar na loja X, tu vai fazer parte daquilo ali. O cliente hoje, ele pede muito isso, né? Pertencimento, né? Exato. E os Ó, valores têm que se bater, né? Eu acho que a gente fica entre a cruz e a espada. É. E eu vou pegar o teu exemplo para explicar o que eu penso. Da mesma forma que a gente nunca na história da humanidade teve uma sociedade, uma geração, né, falando dos mais novos, uma geração tão insegura com a necessidade de estar em grupo, ou seja, o pertencimento. Só que em contrapartida, a gente também tem uma sociedade que ela está sendo moldada ao descartável. Então, por exemplo, a gente pega os mais jovens. Tu tem o iFood. Cara, tu olha uma foto de um lanche lá que não te agradou. Tu exclui. Tu vai no restaurante, tu tem uma experiência, cara, um pouquinho ruim. Tu vai lá, você senta o aço no lugar e, tipo, tu menospreza uma história de 30 anos. Aí tu abre o Tinder. E aí, não. O nariz dessa pessoa, não. Não. É muito baixinho pra mim. Então, a própria sociedade, ela tá sendo acostumada, né, a ser descartável. E com os empregos, funciona da mesma forma. Então, se às vezes, por exemplo, tu tem um líder lá, né, que às vezes, como a gente estava falando, né, não é tão bem treinado, não sabe fazer uma gestão, não sabe entender muito, por exemplo, o teu comportamento e a partir daí extrair suas competências, cara, o cara vai te trocar muito fácil. É isso aí. Né? E aí a nossa cabeça fica como? Pô, peraí, eu tenho uma sociedade, uma juventude insegura que quer o pertencimento, eu preciso trabalhar isso. Da mesma forma, se eu der um motivo para ele já vai me trocar por outra pessoa. Então, tu meio que fica assim, igual barata tonta, né? Então, nunca acho que foi tão importante a parte estratégica num supermercado como hoje. Eu tenho uma enteada de 12 anos, né? E aí tu pega e tu Tu vê começa na a prática. entender, cara, essa questão de pertencimento é bizarro. Aí ela chegou, esses dias ela chegou e que eu tava, a gente vai pra São Paulo e tal, e aí ela disse, se quando a gente for pra São Paulo, vamos na WeCoffee, que eu quero ir na WeCoffee. Eu disse, mas o que é isso, né? Eu ouvi falar desse negócio. Aí eu, coincidentemente, né, os telefones escutam tudo que a gente fala, né, cara? Saiu me apareceu uma reportagem dos caras faturaram 100 milhões no ano passado com uma loja. Uau. Aí, Que é um café? que é um café. Isso é absurdo, né? Os caras com fila de 3 horas para ser atendido. Porque essa geração adora eles no TikTok. Né? Aí tu entra, claro, eles Tem um produto bom, um construíram ambiente uma bom, né? experiência completa dentro daquele negócio, né? Onde o visual é muito bonito, é muito atrativo, né? E aí acaba que pegou esse público, eles conseguiram fazer alguma coisa em estratégia no TikTok que realmente viralizou, né? E como fazer isso com as nossas lojas? Como eles nos terem como uma referência? Isso para mim é o maior desafio. Detalhe que a maioria deles não gosta nem de entrar em um supermercado para Exato, comprar, né? Exatamente. Trabalhar bastante no Então digital. a gente não começa nem do ponto zero, a gente começa negativo, né? negativo. Mas é isso de ter experiência dentro da loja, coisas que vão chamar a atenção deles. Assim, Exato. né? E valores, né? Então, é a questão de tu conseguir transmitir quais são os valores daquela marca, né? Porque o supermercado ele tem que ser uma marca. A gente tem que fortalecer a todo momento essa marca dentro da comunicação visual e dentro das redes sociais, expor melhor esses valores que a gente tem na marca para fazer esse público gerar uma conexão. Eu vou lá porque lembra da minha avó, né? Assim, coisas, memórias afetivas, né? E o produto, que até tu comentou, o café deve ter um produto bom. Às vezes vem em segundo plano, né? É primeiro lugar, assim, ser o produto é detalhe, né? É detalhe. E é um detalhe, pô, ainda tem um negócio legal. Eu vou lá pra tirar foto. Exato, Apple Watch faz isso, e também conta as horas. Tipo assim, é um segundo plano, né? Então, eu acho que é bem isso. E, enfim, essa geração aí a gente tem muito a aprender, né?
não está muito longe da minha, mas ainda assim é um abismo assim que a gente tem que estar olhando Mas mais isso te pra deixa ela. animada pro futuro, pro que tá por vir, assim? Bastante. Tu tá entusiasmada com isso? Com certeza, eu acho que quanto mais novidade a gente tiver, melhor a gente vai se transformando. E realmente isso é aquela coisa, né? Te conforta e te assusta. Eu acho que vai ser muito interessante e a gente tem muito a aprender. Com certeza tem sempre a tendência e a contra-tendência, né? Então acho que a gente vai andar para frente, mas também vai ter aquele segmento assim que vai trazer de volta enfim, né? Aquelas coisas mais vintage que nem voltou na moda. Coisas estão sempre O mundo é muito cíclico, né? Tudo é muito. cíclico. É uma balança, assim. Vem, né, novas coisas, mas também aquele apego ao antigo, à calculadora de mão, enfim, né? Aquelas. Sim. Então, são ciclos mesmo. E aí entra até bem essa questão, assim, que também falaram muito lá, e já se fala há muito tempo, acho que antes até se falava mais, agora já está se entendendo que não vai mais ser tudo online, né? Porque é a questão das compras online, né? Que veio uma ideia de que não se existiria mais loja física, a loja física ia acabar, e aí todo mundo tinha que ir para online, e hoje a gente já entende que é o híbrido, mas a loja física ainda tem muita importância. Obviamente, num varejo mais tradicional, isso é mais relevante ainda. Para o alimentar, é um pouco mais distante. Mas ainda assim, né, praticamente todo varejo aí, pelo menos de médio, grande porte, já tem, né, uma presença online, uma venda online. E como que vocês veem isso, assim, da jornada híbrida para o varejo alimentar, se funciona, se não funciona, qual é o futuro, né, em relação a isso. E principalmente a questão, assim, de base de dados, né? Porque daí a gente vê, assim, 500 bases de dados diferentes, como mesclar tudo isso e saber, né, que o João é o João no físico, no online, no aplicativo, né? Assim, de conseguir trabalhar isso tudo de forma integrada. Sim. A gente está testando até a questão de jornada híbrida, né? Vai muito do setor, né? Eu acho que tem setores que não tem como, mas com certeza tem setores que é possível. Vai depender muito da gestão, né? Assim, bem qualificada, mas eu acho que dá para fazer. E nessa questão de das bases de dados, isso. assim, né? Nessa questão da base de dados, das bases de dados, é muito o que eu comentei antes, assim, às vezes tu tem muitos dados e tu não sabe nem o que fazer com eles, né? Então, esse penso estratégico que tu comentou antes vai ser muito útil agora para justamente dar a direção certa, né? E tu comentou uma coisa interessante que, né, eu sempre tento reforçar isso, que é o digital, ele não, pelo menos na questão de marketing, né, digital, ele não vai tirar o jornal, ele não vai tirar a TV, a rádio, porque a gente precisa unificar e somar, né, e não substituir. Então, ele não é a competição. Né, eu acredito que quem embarcar nessa vai perder alguma coisa. Não sei se vocês concordam, mas eu penso muito assim, eu acho que tudo se soma, né? É toda a questão do 360 para atingir o máximo possível. Acho que no nosso negócio não tem e ou, né? É os dois. Então, no meu penso é isto. Legal. Bom, o que eu acredito em relação aos dados, né? Eu acho que a gente tem que melhorar, cada vez mais a nossa interpretação, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter dados para tudo, né? E a gente, como ela falou, né? Tu não vai saber o que fazer com essa informação. E muitas vezes eu acho que tem que até alinhar as expectativas das pessoas, porque às vezes tu vai querer fazer alguns movimentos e não é assertivo. Tu tem o rastreamento dos dados até certo ponto. Enfim, e também acho que, de certa forma, alguns dados eles estão virando commodity, né? Então, tipo, por exemplo, assim, tu saber o que aquele fornecedor está acostumado, ou aquela pessoa está acostumada a comprar, tal, os interesses dela. Isso meio que tu consegue de forma muito fácil, né? Mas e o depois, que é o que a gente estava falando, né? Dos dados, né, que a IA tá conseguindo. Em relação à jornada híbrida, eu discordo um pouco de como é feito hoje em dia
E por que eu discordo? A jornada híbrida ela não funciona? Ela funciona. O problema é que 90% das pessoas não tem maturidade para seguir uma jornada híbrida. E quem quer justamente a jornada híbrida, que são os mais novos, é justamente quem não tem maturidade. Exatamente. E aí tu faz como? Não fecha a conta. Entendeu? Então, por exemplo, assim, às vezes você tá na rede social, tu olha uns comentários lá, não, porque eu quero de segunda a quinta. Sexta, sábado e domingo tinha que ser feriado. Tá bom, mas quem que paga esse teu querer, né? A sua maneira como você vê o mundo, na teoria, ela é muito linda, mas tu tem uma empresa que precisa pagar. E eu acho que, na verdade, o supermercado ele tem um desafio muito grande. Porque, por exemplo, lá em São Paulo, pelo menos, já se debateu muitas vezes uma lei para fechar os supermercados aos domingos. Né? Por um tempo houve muita pressão do sindicato para isso. Também. Aí, cara, tu olha, por exemplo, assim, não, porque tem que fechar e todo mundo apoia. Não, porque os funcionários, eles sofrem muito, realmente tem que fechar o supermercado. Beleza. Aí dá dia 25 de dezembro ou 1 de janeiro, quando as lojas estão fechadas. Cara, Caos. é um caos, bicho. É um caos. Todo mundo reclama, vai na rede social e fala um monte de coisa, etc e tal. Então, até que ponto o mundo está preparado para isso? Eu acho que a evolução ela é gradual, mas eu não acho que a gente esteja pronto. Eu não acho. Lá para nós, a gente tem alguns casos bem pontuais que a gente faz home office ali, que trabalha home office, trabalha também no físico, é híbrido. Mas é bem complexo. A pessoa tem exatamente isso, maturidade. Para saber que no horário de trabalho tem que estar sendo na frente da mesa e trabalhando. Né? E que não é um playground onde tu vai lá e faz o horário que tu quiser. Né? Isso é uma coisa bem, bem complicada, assim, que eu vejo também. A gente não tem muitas posições. Hoje a gente tem, acho que, 3 pessoas em home e híbrido, no caso, né? Vem uma vez só na semana na empresa. Mas por causa disso, tem maturidade para fazer. Né? Mas sabe o que eu acho? Por exemplo, falando assim, olhando sobre a tua perspectiva também, eu acho que da mesma forma que hoje eu não vejo que eles tenham a maturidade, eu também acredito que a CLT não vai muito longe. Na minha convicção pessoal, eu acredito que ela dura no máximo uns 15 anos. E não vai ser os empresários que vão acabar com a CLT. Para mim, quem vai acabar com a CLT são os próprios trabalhadores. É impossível os empresários terminarem com a CLT, não vai acontecer. Mas eu acredito que essa nova geração, ela não vai conseguir se adequar à CLT. E isso vai dar um problemão para todo mundo, para eles, para nós, para o governo, para o E-Social, enfim, todo mundo vai apanhar de uma certa forma, assim. Mas eu acho que não dura muito. É verdade, concordo contigo. Porque já mudou muito, né, desde que foi criada, só que ela não se adaptou, né? Os empregados, no caso, estão mudando e querem mudança, mas a Tu CLT pode ver um case, por exemplo, o próprio Uber, né? O iFood, esses aplicativos que tu tem um part-time, né, de trabalho sob demanda, a hora que o cara quer, etc e tal. A própria sociedade validou isso. Falou assim, cara, nós gostamos desse modelo de trabalho. Né? Então, nos Estados Unidos tu tem isso, né? Tu pode contratar pessoas pontuais, etc e tal. Então, sei lá, eu tô bem entusiasmado nesse sentido, assim. Poderia vir antes, né? Cara, mas eu não duvido, sabia? Eu dou 15 anos, assim, pro pessoal que tá assistindo a gente não se assustar. Ih, Rafael falou que daqui a alguns anos... Não, mas eu acho que por aí. Mas é bem... Mas é uma verdade. Porque tá se tornando cada vez mais... difícil de tu conseguir seguir, porque tu não consegue contra as pessoas, porque justamente aquele negócio, eu não quero trabalhar sexta, sábado, domingo. Tu sabe que eu tenho um aluno no interior, assim, não cidade grande, tá? No interior, que hoje ele fecha a loja aos domingos como uma maneira de reter pessoas? Olha que louco, cara. Ou seja, as pessoas, em tese, para que tu contrata alguém? Tu contrata uma pessoa para solucionar um problema dentro da tua empresa. Ou seja, os solucionadores de problemas, né, que são os colaboradores, a empresa teve que se adaptar a eles. E eles tiveram que fechar para conseguir, porque eles estavam perdendo muito colaborador para a indústria. Né? Eles estão no estado de Minas Gerais. Minas hoje é um estado que mais recebe, né, novas indústrias. Então, tu tem uma indústria lá que trabalha de segunda a sexta, ele não estava conseguindo competir. As indústrias sabem disso, pagam salários piores. Não, pagam pior que o varejo, cara. Porque eles têm o benefício da segunda a sexta. Sim. E hoje a gente tem uma sociedade que eles não, muitas vezes alguns não são tão ambiciosos, não querem nem o salário, que é o conforto. E aí o cara falou, cara, se eu não fechar de domingo, esquece, meu negócio vai falir. Porque ele já chegou a ter 30% do quadro reduzido.
Por não ter pessoa. Tem aqui no sul também tem. No interior a mesma coisa. Lojas Mesmo que problema. não abrem de domingo. Onde tem muita indústria, eles têm que não conseguem abrir à tarde. No Santa domingo. Maria, a gente tem uma loja e fecha domingo também. Uau. Eu não sei se é por causa disso, até vou me informar, né, assim... Lá é o sindicato. Lá é o sindicato. Então. Mas de certa forma é algo motivador acho, para algumas Não, com pessoas. certeza. É um puta É que benefício, assim, ó, né? é aquele negócio que a gente sempre... Assim, aqui, quando começou essa briga, aí disse assim, ó, se fechar todo mundo, a gente Ótimo, fecha, não tem Exato, problema. tranquilo. exatamente. Agora não dá pra mim fechar e o vizinho aqui do vizinho lado tá aberto. abre. E aí? É, Qual é isso é uma concorrência desleal, né? exatamente. Então, eu acredito que possa vir a acontecer alguma coisa. Se a CLT não for revista, ou demorar muito para ser revista, os sindicatos vão começar a pressionar mais de novo. Vai voltar esse ciclo, porque a gente não vai conseguir E fechar mais aí quadro. a gente já né? vê, né? A gente já comenta assim, o quanto a política ela importa, né? Porque se tu tem um Ela governo, né, que está mais alinhado com os sindicatos, é provável que tenha um tipo de decisão. Se tu tem um outro governo que não é tão alinhado com os sindicatos, e aí vai, né? E é por isso que, né, é bom até os supermercadistas estarem antenados em tudo que acontece, porque de certa forma é uma coisa que vai impactar o negócio deles. Diretamente. A gente vide agora que o Sul tá querendo... Nosso governador tá querendo aumentar aí os impostos Cara, mas relativamente... eu posso te falar assim, ó, eu, sem querer mudar muito de assunto, mas, cara, eu conheço várias associações no Brasil, porque eu palestro no Brasil inteiro. E eu achei fantástico o posicionamento da Agas, cara. Raras foram as vezes que eu vi uma associação se posicionar tão firme como a Agas vem fazendo, assim. Eu achei, cara, que é muito legal esse movimento que todos vocês fazem, assim. a gente tem que tentar lutar, né? Lutar pelo direito, porque assim, não vai afetar diretamente a gente. É que afeta e tira o poder de consumo cara, do cliente. do todo, né? Exatamente, porque imagina, nós somos a base alimentar do E o cliente vai achar que é tua cliente. culpa, tá? Exato, esse é o pior, Esse né? É isso aí. problema. Esse é o Tu problema. que vai levar a carcada. Não Eu é. que sou ruim porque que tô aumentando os supermercado preços, aumentou né? o preço, Ah, né? querem ficar rico nas nossas costas. Como E, cara, assim, olha, eu meu? vou te falar, não é só aqui não, tá? Em São Paulo acontece comigo também. Que loucura, né? O supermercado é só repassador, né, de dinheiro. Exato, assim. ele só repassa. Só repassa. Mas as pessoas, elas não... Às vezes não tem nem interesse em se aprofundar nisso. Eles querem ter o herói e o vilão. É. Quem for mais fácil para entender vai ser o escolhido. E eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção. Por exemplo, eu visitei várias lojas assim em Nova York e eu, sinceramente, assim, não gostei um pouco do atendimento que eu recebi lá. De uns anos pra cá eu percebo um varejo assim, tipo, cara, que não tá tão comprometido Muito mais com o desleixado, cliente. né? Por exemplo, eu gosto muito de tomar café no Dennis, né? Eu gosto muito de omelete, essas coisas e tal. E eu lembro que antigamente o atendimento era super rápido. Eu lembro, assim, eu fui pra Flórida, né, antes de ir pra Nova York. E lá tem bastante, assim, o atendimento era super rápido, né? E eu percebi que sempre tava demorando muito mais que o habitual. E não era nem porque, tava cheio. Não, cara, não tem pessoas. Né? Então eu acho que isso é uma coisa que vai começar acontecendo aqui uma hora ou outra. E uma coisa que me chamou a atenção também, que eu acho que vale a pena comentar sobre a NRF, a gente foi fazer visitas técnicas, né? Então tu vai lá e tu vê um Whole Foods lá com muita tecnologia, com tudo de inovação, lojas lindas, mas pouco movimento. Aí tu chega num Trader Joe's, que é praticamente zero tecnologia, né? Tem um sininho para chamar o cliente. Não, eu fiquei abismada, não tem nem etiqueta digital. Eles escrevem à mão as etiquetas de preço de todas as Mas etiquetas. é muito legal, né? O lettering que eles fazem, assim, né? Tem o foto contexto de é lá, muito eu legal. achei que era digital, eu cheguei pertinho assim, eu fiz até com a unha assim, e era Eles cartazista, escrevem à né? mão. Exato. Bizarro, e Mas era assim, assim com a Supermídia dá pra fazer isso, simulando Olha aí, ó, já fonte entra, certa, né? já entra no site aí. Mas o que eu me chamou a atenção, assim, né? Às vezes as pessoas se concentram tanto em trazer tecnologia, a gente tem que trazer inovação e esquece do básico. E lá a questão do atendimento é boa, né? Tu tem mais uma atenção com o cliente, aquela questão da própria etiqueta. A etiqueta foi escrita lá, os dizeres foi por pessoas que são da comunidade, sabe? Artistas da comunidade lá que escreveram sobre aquele produto, digamos assim, né? E então às vezes a inovação ela não necessariamente é tecnológica, né? Ela pode ser simplesmente num atendimento, num pensar melhor para o cliente, uma experiência melhor para o cliente. Então isso me chamou muito a atenção
Porque às vezes a gente está correndo e querendo inovar tanto e E esquece o disso. ruim é que muitas vezes a gente aceita o atendimento ruim. Isso Ou aí. a gente está acostumado a não ter Meio um bom nota, atendimento. Né? Então, por exemplo, eu visitei acho que 2 lojas lá do Trader Joe, e em uma delas, por exemplo, eu percebi, cara, não, assim, uma delas eu tive realmente um atendimento muito bom mesmo, assim, tu percebia que tinha pessoas se esforçando para ter uma experiência legal. Mas na outra eu percebi que, assim, não teve nada de extraordinário, mas sim foi um atendimento muito melhor, né? E isso me preocupa. Porque hoje, cara, qual o nível que a gente tem na questão de atendimento nas lojas pelo Brasil? Por exemplo, se eu te perguntar assim, me fala uma experiência ruim que tu teve num supermercado ou restaurante, sei lá, nos últimos meses. Tu vai lembrar pelo menos umas 3, sabe? É. E isso é uma coisa a se pensar. É verdade. O próprio Outback aqui, quando... Cara, nunca tinha sido mal atendido no Outback. Outback fui mal atendido. Cara, é uma coisa assim que eles cuidam muito isso. E eles recebem, o próprio garçom recebe, né, a gorjeta e Aham. coisa, tudo é muito forte. Tu vê que caiu essa qualidade, mesmo tu recebendo a mais por dar um bom atendimento, né? Então, é uma coisa assim bem preocupante. A questão de atendimento, experiência com o cliente. O nosso maior desafio é como fazer com que as pessoas entendam que isso é uma prioridade hoje. Mas né? isso é treinamento constante. Eu ia dizer, às vezes até tem situações assim que a gente precisa que todos os nossos colaboradores em loja sejam saque, né? Porque assim, o cliente, para elogiar, são poucos os que vão reclamar, fazem com veemência, né? Então, a pessoa às vezes passa situações pro saque, né, que a gente centraliza, coisas que poderiam ser resolvidas ali com, sei lá, só foi mal, desculpa, realmente, ou, sei lá, um bom dia quando passar as compras. Então, às vezes é isso. Mas tem muito do ser humano, né? Eu acho que a gente também tem que conseguir pesar isso, e é o que a gente sempre tenta passar, assim, principalmente no digital, que parece que não tem ninguém atrás, parece que somos máquinas respondendo, não existe pessoas, ninguém, sabe? Tudo robozinho que fazem, né, os encartes, as coisas. Então, acho que falta um pouco dessa humanização, assim, do cliente por si só, né? Para conseguir ter essa troca, né? E trabalhar melhor nisso. E eu acho que o desafio é como é que a gente vai passar isso para o cliente, né? Legal. Né? Somos pessoas, tem pessoas trabalhando para pessoas. Sim. Tudo se resume em pessoas, né? Bacana, está se encaminhando para o fim, então eu vou pedir para vocês dizerem aí qual foi o maior insight que vocês tiveram, tanto na feira quanto na viagem como um todo, né? Porque tem toda essa questão de visitas, enfim. O que vocês tiveram aí de maior insight e até que vocês acham que é mais aplicável tanto nos negócios de vocês quanto, né, de dicas aí para o pessoal que está em casa. Bom, duas coisas assim eu acho que posso levar como insight que seria aplicável. Uma é do Trader Joe's, eu acho que é uma coisa que eu gostei muito da parte das etiquetas, acho que é muito legal. Então é achar uma forma de automatizar isso, né, para botar na ferramenta e conseguir trazer uma experiência melhor para o cliente nessa parte. E dentro de tecnologias ali, de IA, eu acho que a parte de câmeras que tem a Epson está lançando agora, que é a câmera, ela já tem a inteligência artificial nela mesma. Então ela já é um computador individualmente. Legal. Então eu acho que isso aí, claro, não vai ser uma coisa de curto prazo, mas ali na frente a gente vai conseguir já trazer né, programações e coisas direto na câmera, não precisa ter todo um banco de dados atrás, computadores e tal. Tudo com uma câmera tu já consegue resolver o teu problema. Legal. Para mim, eu acho que essa questão aí das lojas mais de bairro, assim, trazer um pouco disso, porque realmente é né, uma pauta, assim, que o consumidor, ele gosta do mercadinho de bairro, ele se sente pertencedor e né, parte daquilo mesmo. Ele viu a história, né, daquele mercado crescer, né? Então, acho que eu sempre tento trazer isso e eu vejo que lá realmente é muito forte. E algo que eu gostei, assim, sair bem é que acho que, no geral, a gente não está muito longe daquilo lá, né? Então, assim, eu acho que é bem importante isso, porque às vezes a gente acha que falta muito, né, pra gente... Primeiro que talvez a gente também tenha expectativas muito altas, né, do mercado de lá,
mas ao mesmo tempo a gente, nas tecnologias e no que importa, assim, a gente não está muito longe. Então, eu fico contente com isso e voltei, assim, com, né, um bom ar de lá, assim, por estar mais próximo, saber que a gente está no caminho certo. Acho que isso é confortante, assim. Massa. Qual dica que eu daria para você, supermercadista? O que nós aprendemos nos Estados Unidos é que todo espaço é vendável. Você vai fazer o quê? Você vai entrar em contato com a Supermídia, tá? Tu vai colocar o teu painel de mídia dentro da tua loja. Você vai fazer um Media Kit, cota ouro, prata e bronze, com 3 valores diferentes. Tu vai dar a quantidade de pessoas, de cupons que você tem na tua loja, a quantidade de bips ali que as pessoas consultam o preço na tua loja. Tu vai vender essa promoção de marca, tu vai chamar seus 20 maiores fornecedores, provavelmente tu vai conseguir vender 50% dele. Tu vai pagar a mensalidade disso e ainda vai colocar muito dinheiro no bolso. Bom, dica número 1 e principal dica para ti. Perfeito. E a segunda dica, treine pessoas, crie uma cultura forte, uma cultura onde as pessoas, de fato, não digo que elas devem gostar ou amar a tua empresa, mas que elas minimamente se sintam confortáveis ao ponto de dedicar o tempo e principalmente o planejamento futuro da vida dela lá dentro. A gente sabe que é difícil trabalhar no varejo, né? E eu sei que não serão todos que vão amar a tua empresa, eu acho que isso é até utopia falar, né? A gente trabalha dentro de uma ótica muito real, assim, mas cria uma cultura onde, cara, pelo menos um novo colaborador que entrar, ele entenda que, pô, lá faz sentido você fazer mais que o necessário, você respeitar a empresa, você, por exemplo, poder atender bem um cliente, né, ser proativo, né, ou seja, identificou que um cliente está frustrado, cara, não esperar, não, isso não é problema meu. Não, cara, vai lá resolver, pergunta pro cara, você tá bem? Tem alguma coisa que te incomodou aqui que eu possa fazer para te ajudar dentro do que eu consiga? Cara, tu não precisa ter universidade em Harvard para saber fazer isso. É só tu ter um bom comportamento. Então, invista em pessoas, em cultura, e isso eu acho que vai te ajudar muito. Perfeito. Bom, o Rafael já deu aqui a minha dica, né, necessária aí. Perfeito. Mas, de fato, é isso, assim, eu acho que a gente precisa investir em tecnologia, investir em processos, automatizar esses processos para poder resolver cada vez mais problemas, né? Porque enquanto a gente está muito preocupado com uma coisa que está muito manual ali, tu não vai conseguir passar para um próximo passo, né? Então, isso é extremamente importante. Fico feliz da gente ter visto lá tanto o retail media, porque a gente sabe o quanto que é importante, o quanto que muda ali a percepção de marketing e de usabilidade dentro da loja. Então, fico contente de a gente poder estar nesse mercado também, ajudando o supermercadista a evoluir. E fica aí os nossos contatos também, façam um orçamento, uma apresentação online, a gente atende o Brasil inteiro, então se você quer revolucionar aí o mercado... Chegou a hora! Chegou a hora! Vamos lá. É isso aí. Então tá, eu agradeço muito a presença de vocês, acho que foi um conteúdo bem rico e bem maravilhoso que a gente teve aqui hoje, essa conversa. Tamo junto. Muito obrigada. Valeu, Obrigada. Eu agradeço. Valeu. Isso aí.